Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, né? 27 de julho de 2026, agora são exatamente 10 horas 33 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Só para o Evandro que mandou mensagem na live de ontem: agora tu veio, merda! E se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, foi o take chama a corrida, né? Fazia 10 minutos que eu tava parado já com o aplicativo ligado e não tinha se movimentado para nada, nem para tururu, nem para mandar merda. E eu liguei a câmera e tocou uma corrida. Melhor assim do que assado, né? Corredinha de merda, é verdade. Pegar aqui na Cavalgada, levar ali pra Ipanema, só pra me movimentar, trocar de região, aquela coisa toda. E o agora tu veio merda que eu gritei agora, durante um tempo foi talvez o principal bordão desse canal, né? Foi assim que o Glauco Paza, na época no SBT, chegou em mim. Ele viu um vídeo meu e tal, qualquer, que na época que eu ficava lá ansioso por corrida, quando tocava pouco, né? Não dá pra dizer que toca pouco hoje. Hoje toca muito mais do que a gente gostaria, na verdade. Mas na época que tocava pouco, essa era a minha reação: agora tu veio, merda. Daí ficou clássico. Tanto que muitos me chamam de merda até hoje por causa disso, né? E o Glauco Paza, na época do SBT, deve ter visto algum vídeo meu desses. E daí me chamou pra fazer uma matéria no Jornal do Almoço do SBT, que eu não sei o nome. SBT Rio Grande, provavelmente. Pra falar na época sobre a câmera de segurança da 99, que eu participei do projeto piloto, foi um dos 50 ou 100 motoristas, não sei, que foi instalado gratuitamente para testar o sistema. Enfim, isso aí foi de uma outra época, uma galáxia muito distante. E ontem o Evandro me cobrou que eu nunca mais larguei agora tu veio, merda. Então de vez em quando me lembrar, eu vou largar. Saindo para uma segunda-feira de temperatura modorrenta, temperatura ali... Quantos graus está fazendo? Deve estar fazendo uns 15 graus, 18 graus, sei lá, 18 graus. Tudo nublado, com previsão de chuva e temporal até amanhã. Mas não está chovendo agora. E o mapa branco como se tivesse offline o aplicativo. Inacreditável. Última semana, graças a Deus, desse mês de julho, que vamos combinar, até que passou rápido, né? Até que passou rápido. Aguardando aí atualizações ainda do processo do Move Brasil. Tá faltando aí o Banrisul pagar a concessionária para depois, finalmente, a entrega do catito. Mas antes disso precisa tal do gravame lá, que não saiu ainda, e ainda anexar o seguro no processo. A questão do seguro já está encaminhada. Isso, por acaso tu não tem isso aí ainda, vou te deixar aqui no primeiro comentário fixado o contato do Valdir, o corretor que tá resolvendo para mim essa questão. E hoje eu estava conversando com ele, saber se ele tinha alguma atualização por parte dele também, né? Que a gente tem que apelar para todas as instâncias. Pergunta para o banco, pergunta para a concessionária, pergunta para o corretor, porque de repente alguém tem uma informação, a gente compartilha, nada. E ele disse que tem bastante gente já lá na fila também, na mesma situação que eu, esperando que saia a porra do gravame para dar continuidade do processo. Bom, enfim, o Valdir é o cara que é a ponta do seguro dessa história aí. E deixar aqui no comentário, no primeiro comentário fixado, o contato deles, caso tu não tenha corretor ainda, enfim, esteja perdido nessa história, dê uma chamada nele lá, troca uma ideia. Dito isso, pra cima deles e cuida delas, vai Moisés, vem Catito, a Mari já tá aqui, ó, me aguardando. Levar ali pra Ipanema, depois a gente segue o jogo. Cheguei em Ipanema, já peguei uma corridinha aqui pra Pereira Neto, no tapete. Eu já fui abordado por vocês, meus inscritos, graças a Deus. Não salve esses dias, agora nós vamos. Agora tu veio, merda. Já fui abordado por vocês, meus inscritos, de diversas maneiras. Já me fecharam, já me buzinaram, já me encontraram na saída do banheiro de posto de gasolina. O motoqueiro já bateu no vidro, cancelou, filho da puta. Eu tava afim de fazer essa corrida. Então vai ter que achar um lugar pra parar, porque aqui não pode. 22 pilas pra Lucas de Oliveira. Agora tu veio, merda. Tá tocando pelo menos, hein? Só desaforo, mas tá tocando. Agora por último tava trazendo a moça aqui pra Pereira Neto. Ele já trocando, nós viemos tricotando sobre, sei lá, sobre violência contra a mulher que tava
É a pauta na Gaúcha aqui. De repente parei ali na Cavalgada, no acesso para Maritota. Tem uma sinaleira para acessar. Daí eu vi que chegou um Onix atrás de mim, azul. E o cara abriu a porta e veio correndo e disse, tá, deve ser um seguidor. É dito e feito, né? Já baixei o vidro para ele não precisar bater e ela não se assustar, levou um cagaço igual. Queria um adesivo, meu bruxo, eu esqueci de Samantha. Descendo, ok, entendi. Eu sei que tu tá descendo. Tu não tava preparado pro meu sucesso, eu não demorei nem um minuto para chegar aqui. É impressionante, né? E aí o cara tem que se normalizar esse tipo de situação. O cara tem que normalizar esse tipo de situação. Isso que é foda, velho. Ah, mas eu tava muito perto. Chegou muito rápido. O cara tem que normalizar esse tipo de situação. Enfim, daí ela achou o máximo, disse que o marido dela de vez em quando faz umas corridas, que deve me seguir, já me seguiu, enfim. Só esqueci de pegar o nome do amigão que chegou e me abordou. Pediu adesivos, cara, acabou meus adesivos só mês que vem. Falei pra eles, pois é, não sei o que. Então tá, valeu, tal. Ele desceu do carro dele, veio correndo na sinaleira, não sei se vocês entenderam. Deixou o carro parado, mas enfim, a sinaleira não abriu, deu tudo certo. Daí ele voltou correndo, pegou o carro e seguimos o jogo. 10h59, agora tô aqui eu, normalizando a situação da Samantha tá dentro de casa, porque eu cheguei muito rápido na casa dela. Não vai ser fácil hoje, pessoal. Mas quem disse que seria? Agora são 11h59, praticamente meio-dia em Porto Alegre. Tô saindo aqui do posto Trapézio, do lado do fórum, que eu parei de dar um mix depois da 5ª viagem que eu finalizei. E só para não passar batido, apenas 3 viagens eu tive que normalizar a situação de esperar o passageiro, porque tá muito perto. A última inclusive foi cancelada. A última viagem que eu finalizei no fórum, tocou no prédio do fórum. Bem na hora que eu finalizei a corrida, tocou uma corrida ali mesmo, para levar para Demetrio Ribeiro. Beleza, aceitei. Tinha certeza que não ia aparecer o passageiro, não apareceu. Mandei 4, 5 mensagens e nem lido apareceu para mim. Então é aquela coisa que eu sempre falo. Esses dias assim de baixa demanda, tu tem que achar o passageiro. Ou seja, tu não pode ficar parado esperando. E além disso, tu tem que ter muita paciência, porque ele vai te deixar esperando. Isso é a grande maioria. Eu sabia que não ia ser fácil, mas não precisava ser tão difícil assim. 12h30, tô aqui na Cristóvão com a Câncio Gomes, indo buscar a minha 8ª corrida do dia, apenas a 2ª Comfort. E coincidência ou não, a primeira Comfort foi a anterior, que eu trouxe para o Hospital Moinhos. E a próxima eu vou pegar aqui na Félix e vou deixar ali no bairro Bela Vista. E ambas, a passageira se chama Bibiana. Não é um nome incomum, mas está longe de ser comum, né? Mas enfim, como diria Tadeu Schmidt, sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Que venham muitas Bibianas pra ti, diz ela. Eu contei o caos pra última Bibiana, no caso. Ela achou muito engraçado também. A primeira coisa que ela comentou foi: não é. É um nome incomum. Eu pensei de comentar com ela que eu tinha acabado de falar isso, né? Eu deixei quieto. Enfim, tô aqui na Rua Farnese, bem no meio da Bela Vista, no alto da Bela Vista. Aqui são os metros quadrados mais caros de Porto Alegre. Essa região toda aqui. À espera de um milagre, literalmente. 12h40. Condições especiais. Cursos em alta como medicina veterinária, odontologia, psicologia, direito, biomedicina e enfermagem. Estrutura completa. Professores experientes. Melhor centro universitário do Rio Grande do Sul. Vem para o setor. Por aqui, senhora? É ali nessa amarelinha ali. Feito então, tenha uma boa tarde e uma ótima tarde. semana. Tchau, tchau. Igualmente. Obrigado.
Feito então, não teve graça nenhuma, vim pra Viamão e não peguei terra, só asfalto até agora. E pior ou melhor que isso, já tocou pra voltar ali pra Avenida Otávio Brocha, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. Então vou ali pegar a moça do outro lado da Salgado Filho. Essa aqui é a Salgado Filho, RS 040, rodovia Tapir Rocha. Podem escolher a forma que vocês vão chamar. Eu vim aqui pro bairro Viamópolis, peguei a senhora lá na Bela Vista, trouxe pra cá e agora eu vou pegar mais uma passageira, a Cláudia. Eu acho que todos os meus passageiros do dia de hoje, eu tô indo buscar agora minha 10ª corrida. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tenho quase certeza que todos os passageiros são mulheres, foram mulheres. Enfim, curiosidade. E só fazer um retorno ali, ó. Eu acho que na frente do cemitério do Parque Santilera. A minha curiosidade é saber, será que vou ter terra? Vou pegar terra? Como eu não domino essa região, não conheço todas as ruas, eu ainda não sei, mas eu estou desconfiado que não vamos ter terra. No máximo um paralelepípedo mal colocado ali, que eu acabei de visualizar a rua e parece que é um paralelepípedo mal colocado daqueles dos anos 70. Vamos ver. Parar aqui o sinal, vou dar um pause enquanto isso para não te cansar. Meia hora depois, abrir o sinal, fazer um retorninho aqui então. Aqui o Parque Santilera, nunca vim aqui na vida. E agora pegar a segunda direita depois do posto ali, ou a primeira direita depois do posto. Passageira, paralelepípedo mal colocado, mas ok, tudo certo em relação a isso. E pelo jeito chegamos em Viamão e não vimos terra, hein? Não se faz mais Viamão como antigamente. Impressionante. Só para não passar batido. Ali estão as duas senhoras me aguardando na calçada. A Cláudia e mais uma senhora, deve ser a mãe dela. Olá, boa tarde, é Cláudia. Tudo bom, senhora? Atualizou. Demorou, mas atualizou. 10 para as 2 da tarde. Trouxe as duas senhoras aqui. Queriam que eu fosse lá no meio da Otávio Brocha, onde não pode, onde é proibido. E a senhorinha com dificuldade de caminhar e tal, aquela coisa toda. Mas enfim, me entenderam. Disse, olha, desculpa, mas eu não posso. Deixei ele na frente do Renner. Tudo certo, nada resolvido. Bate volta ok em Viamão, delícia. Fui e voltei sem passar raiva e sem pegar terra. Agora vamos movimentar em direção a um posto, porque eu preciso mijar e almoçar como se não houvesse amanhã. Até já sei onde eu vou. Tô ali no posto. Pedestre é foda também, né, cara? Olha, pedestre é foda também. Vocês não viram porque eu tô com a câmera virada pra mim. Atualizou o Move Brasil, saiu o Gravame e agora eu só preciso da confirmação por parte do gerente lá, que não tem ainda, se eu preciso da apólice do seguro para anexar ou se só um orçamento. Se for a apólice, eu tenho que pagar a primeira parcela do seguro. Se for um orçamento, já tá com eles, inclusive. Já mandei com eles, já mandei lá atrás, já mandei orçamento. Talvez precise atualizar por causa da data de emissão, aquela coisa toda, enfim. Mas enfim, mais um passo que foi vencido com sucesso nesse processo lento, demorado, à espera do catito. Alerta para cenas repugnantes. O cardápio é o mesmo, mas é tudo novo aqui. Tudo zerinho bala. Ontem deixou mais ou menos eu, meu fogão e eu mesmo, como diria o autor do Eu Mesmo e Irene. A diferença é que ontem eu coloquei um temperinho verde pra ficar bonito no final. O story estourou. Parei aqui no Pegasus, eu vi que tinha que... Eu ia parar só pra mijar, deu ali na maçonaria. Eu me lembrei que tinha que abastecer. Os últimos dias de abastecimento de gasolina, eu vi que no Pegasus, eu tô almoçando, já abasteci, já mijei. Fiz tudo que tinha que fazer. Agora um momento importante desse canal. Eu queria agradecer. Eu vou lembrar mais uma vez do clube de membros aqui do YouTube.
O YouTube lançou uma promoção aí de 100% de desconto na primeira mensalidade para novos membros. Desde maio que essa promoção tá ativa. Eu até achei que ela tinha acabado, mas ela tá valendo ainda, tá forte valendo. E eu não sei qual é o critério exatamente, mas pelo que eu entendi, só vale para a primeira assinatura que tu faz em canal. É só isso que eu sei, na verdade. Porque uma vez que tu fez uma assinatura, a próxima que tu for fazer, tu vai ter que pagar normalmente. Então eu tenho convidado você que é meu inscrito, que me acompanha aqui no YouTube, para tornar-se membro, né? Caso essa promoção esteja ativada para ti, lembrando que tu vai pagar 0 pilas no primeiro mês, né? Então eu te convido a acessar a categoria Meu Bruxo, clicar ali, conferir se a promoção está aplicada para ti. Caso esteja, te associa lá por um mês, pelo menos por um mês. Depois tu decide, se quiser cancelar, tá tudo certo, e me dá essa força aí. E nesse final de semana eu tive vários, graças a Deus, vários novos membros, e eu queria citar um por um aqui, com muito agradecimento. Cada um deles que não custa nada, foi lá, tornou-se membro do canal e vai me dar uma força legal, justamente nesse momento de virada de chave, onde estou reorganizando todas as questões financeiras da minha vida, né? Isso pode ter certeza que isso vai me ajudar bastante. Então vamos lá, eu vou ler todos aqui que se tornaram-se membros de sexta-feira para cá, que foi quando eu voltei a falar sobre isso. O Alexandre Zahovic, que foi o cara que me chamou a atenção na quinta-feira na live passada. Vinícius Stefani, tá todas as lives participando também. Osias Furtado também, lá de Londrina. Leandro Basso, outro rapaz que está sempre nas lives. O João Júnior Gin, esse que viu no vídeo de sexta-feira. Roberto Filho, eu acho que foi no vídeo de sexta-feira também. Márcio Correia. Giovanni Pool é seguidor há muito tempo aqui. Inclusive ele vai pegar um gírio também influenciado por mim e pelo Antônio Aires. O Giovanni, ele estava tudo certo para pegar um Onix, e daí depois que ele viu o podcast comigo e o Antônio Aires, ele se convenceu a pegar o Gire, porque a questão dele é carregamento em casa, ele não teria condição e tal, e ele viu que o preço é ok, que dá para se virar na rua sem gastar uma fortuna de carregamento, menos que combustível, né? E daí ele, segundo ele, vai optar pelo Gire, deve estar em processo. Tiago Gonçalves, esse confesso que eu não lembro, mas eu imagino que tenha sido através das lives também. Diogo Grotti através das lives, o Cris Machado através das lives, Douglas Ramírez também através das lives, Henrique Raerto, esse é seguidor há muito tempo, tá sempre comentando aqui, se associou esse final de semana também. Felipe Debon, grande presença. Felipe foi na live de sábado, se eu não me engano. O Elias Maluco é seguidor antigo também, tive o prazer de conhecer ele ano passado lá no churrasco dos guris. Ele lá de Viamão diz que eu tenho, toda vez que ele entra na live, ele diz que eu tenho que ir pro mercado fazer rancho. carregar rancho, no caso, né? Rafael Colombo, também acho que foi ontem, na live de ontem. Lecran Wise, eu acho que é isso, também tornou-se membro. Eduardo BH1210, não sei se é porque ele é de Belo Horizonte, mas enfim, também tornou-se membro. O Constantino Can, esse com certeza foi durante a live de ontem. O Sandro Santos também. Ezequiel Gomes também, novo membro, também foi durante a live de ontem. O Chuleta 10 Chuchu, gostei do arroba dele. Josimar Oliveira, também foi durante a live de ontem. O Everton Fracari, eu acho que foi na live de sábado, não tenho certeza. E Cristiano Souza 1903 também durante a live de ontem. Então, pessoal, muito obrigado para todos vocês que eu citei aqui por terem tornado-se membro. Além dos anteriores, já tem mais uns 30 que são membros, é aquele que paga todo mês, bonitinho e tal. E eu sempre cito aqui, os caras estão me cumprimentando, mas agora estou gravando. Eu sempre cito aqui quando tem novos assinantes e faço questão de agradecer essa força, esse carinho, né? Então é isso. Então agora fica o convite para ti que tá vendo esse take agora e por acaso ainda não é membro do canal. Clica lá no botão Seja Membro, tá na capa do canal, VC. Essa promoção tá ativa para ti, de 100% de desconto ou R$0 no primeiro mês. Se tiver, não te custa nada, clica lá, Seja Membro, categoria Meu Bruxo, me deixa 50 pila no primeiro mês. E pode ter certeza que tu vai ajudar o amigão aqui
bastante. Agora deixa eu finalizar meu almoço. Eu ainda estou aguardando o retorno do banco para me dizer o que eu faço. Se eu contrato seguro, se só aumento de orçamento que eu já mandei será o suficiente. Já avisei o corretor, o Valdir no caso. Se for para contratar, ele só tem que apertar um botão lá, finalizar o processo. E porque o cara é bom pra caramba. O contato dele tá no comentário aqui. Do primeiro comentário fixado, caso tu precise desse processo de seguro também. Aliás, com certeza tu vai precisar, caso tu esteja no Move Brasil. E principalmente porque tu tá comprando um carro zero, né? Já falei pra vocês algumas vezes do Taxi Tramas, né? Acabei de descobrir que ele trocou de carro. Espero que isso não seja uma fofoca. Aqui à direita, tá aqui o ponto dele. Essa Nissan Kite tá ali com o perfurite do Taxi Tramas. Eu vou cumprimentar ele. Esse dia eu passei aqui, ele tá num Corolla. Não tá aqui no carro, deve estar travando fiado com os colegas por aí. Não tá aqui. Enfim. Não foi dessa vez que o Taxi Tramas. Eu quero convidar ele para um podcast. Logo depois que as coisas se normalizarem, agora nas próximas semanas, né? Dei bons ouvidos para isso. Carro trocado, enfim, voltar tudo uma rotina sem ansiedade, sem angústia, sem o que será de amanhã, sabe? Não sei se tu me entende. Eu tô nessa, já faz 2 meses. Começa a como o que vai acontecer amanhã, 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 às vezes não acontece nada. O movimento é uma merda e tal. A primeira coisa que eu parei de fazer é gravar podcast. Eu devo ter gravado nos últimos 2 meses, uns 2 ou 3 com Maneta e com o Antônio Carlos só, pelo que eu lembro. Eu quero retomar esse projeto, eu não desisti, muito pelo contrário. E o seu Mauro, o Taxi Tramas, é um dos caras que eu quero trazer aqui, que é o contador de história, taxista, né, pô? Não precisa falar muita coisa, o cara que... Os taxistas, como todos, são os que começaram lá atrás, abriram o caminho pra nós, motorista aplicativo. E ele parece ser bem receptivo. Esses dias eu passei aqui, ele tava ali no carro dele, cabeça baixa, só que eu tava com o passageiro. E deu sua baixinha, vi isso, mano, não sei o que. Ele me olhou assim, ele me viu meu carro. Eu acho que ele me conhece, não sei. E aí, legal, não sei o que, babá. Só que eu tive que ir porque tava com o passageiro, tinha um carro atrás de mim e não consegui trocar ideia com ele. E já mandei algumas mensagens no Insta dele, só que ele não me respondeu. O Insta dele é estourado. E o WhatsApp dele não tem. Mas enfim, qualquer dia desse eu vou. Agora pro mês de agosto, se Deus quiser. Eu vou conversar com ele pra gente agendar e gravar um podcast. 2h30 da tarde, saí lá do Pegos, peguei uma corridinha aqui pra Saldanha Marinho, onde eu tava ali. E agora vamos ligar X, pelo jeito. Parou. Aí tocou Bolívar pra trazer aqui para o centro. Eu pensei, será que é o capitão da América lá do Inter? Não sei se o Bolívar foi capitão da América, eu acho que foi, né? Será que é? Será que não é? Mas pra cima não, mas o Bolívar não é pedir X. Eu espero, né? O Bolívar não é pedir X, não era o Bolívar, o capitão da América. Era o Bolívar o Nômade, um rapaz nômade. Cheguei lá, tava com um mochilão desse, que tem um corpo, tamanho do corpo, sabe? E uma mala na calçada. Daí ele que largou tudo. Então eu olhei pra ele, tu é viajante. Se tu não sabe, eu adoro acompanhar essa gente toda, né? É o que eu vejo na televisão, na internet. Canais de viajantes. Agora estou acompanhando um de motoqueiro, o Lucas, ali de Santa Catarina. Show de bola, por sinal. Lucas BR Trip, fica a dica. E o... Não, eu sou nômade. Cara, como assim nômade? O mês que vem ele tá indo pra Austrália, só pra não passar batido. O mês que vem ele tá indo pra Austrália, ele tá em Porto Alegre porque o irmão dele mora aqui. Tá passando uma temporada aqui. Ele trabalha como terapeuta e artista circense, pelo que eu entendi. Então se entende um pouco da... Cadê meu passageiro? Chamou no Eco Residência e não tá na calçada. Cadê meu passageiro? Descer ele aqui. Éder! Não fechou e foi embora. Moça, tem que fechar. Olha que filha da puta, tchê. Não tem que fechar no manual. Fechei. Bah, só no nosso, porra.
5h07 da tarde, anoiteceu em Porto Alegre, chegou a chuva que está prometida há dias. Não, choveu esse final de semana já, né? Mas hoje era previsão de chuva o dia inteiro, só começou agora valendo, pelo menos. Eu tenha visto onde eu estive. Bom, Fernandes Vieira trouxe a terceira viagem com mala do dia de hoje. E nenhuma delas eu peguei no aeroporto, só para não passar batido. Peguei aquele rapaz viajante, mais cedo no Menino Deus, para levar pro centro. Depois eu peguei um cara na Cristóvão, saindo num prédio comercial para ele ir para Pedro Charles Barcelos, que por sinal foi a viagem anterior a essa, que eu peguei na Inácio Montanha, Inácio Vasconcelos, no hotel estilo Lagueto, para vir aqui para Fernandes Vieira. E não, ela não estava vindo para o Airbnb, ela mora aqui, não sei porque estava de mala. Mas enfim, o mapa, ó, resta saber se vai tocar, né? Olha como é que tá o mapa. Como tem que estar nesse horário, né? Tudo firmezinho, mais 15, na tela tá 12h50. Estou no Bonfim. E aqui eu vou ficar esperando até tocar uma corrida. Filtrado 4.9 no Comfort. Sem pressa para ligar X e muito menos baixar a nota. Tocou daquelas 20 com 54, que tá mais 12,50. Vou pegar aqui no Café Cantante, a menos de 50 metros de onde estou, para fazer uma viagem de 900 metros até ali a rua Travessa Ferreira de Abreu, que é na frente do Clínicas aqui, do outro lado da Oswaldo Aranha. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo em dias assim, é pra isso que eu vivo. Só que, claro, né, eu dependo que a passageira desça, porque ela não tá contando com o meu sucesso, com certeza. A chuva veio com força e vontade. Muita força e muita vontade. Larguei a moça ali na Ferreira de Abreu. Ele tocou o rapaz para trazer aqui pro Zafra da Fernando Machado. E a chuva não para. E forte, valendo. Mapa mais 15, firmezinho em toda a cidade. Não, caiu agora. Aqui tá mais 15 ainda, mas Zona Sul já caiu um pouco, mas eu não vou pra lá agora. A Zona Norte tá tudo mais 15. E agora aquele medo, né? Cada esquina pode ser uma surpresa, uma barriga d'água, uma área de alagamento inesperada. Pelo menos não tem vento. As árvores estão paradinhas, ó. Vocês conseguem perceber? As árvores estão paradinhas. Se tivesse vento já tava ferrado. Se tivesse vento tava todo mundo ferrado. Uma árvore bem no meio da Pinheiro Machado. Isso que não teve vento, hein? Imagina se tivesse tido vento. Que loucura. Isso que não teve vento. Fico impressionado com isso, pra ver como tão podre essas árvores. Ai, eu não consigo, né, Moisés? Caiu a minha coisinha aqui que protege a 4, ó. Tem que achar agora. 15 para as 8 da noite. Acho que agora parou tudo valendo com força. O mapa ficou cinza. Até agora a última corrida, desde aquela hora que eu falei a última vez. Todas em dinâmica, com dinâmica boa. Resultado disso, antes das 8 da noite, meta quase batida. Eu tô aqui na Rua Felizardo, no bairro Jardim Botânico. Se não tocar até o Elefantinho, vou parar ali para dar um mix.
e depois me organizar para voltar para casa, porque com certeza de agora em diante a demanda deve desaparecer, se é que tinha alguma coisa, né? Segunda-feira, final de mês, com chuva em Porto Alegre, só sai quem tem muita necessidade, né? Movimento próximo só depois na saída dos shoppings. Para quem trabalha, tocou 8 pilas, Guilherme Alves. Não vou fazer isso aqui. Vou buscar 2 km para viagem mínima, deixa eu ficar off já. Dá um mix ali, eu tô apertado, depois direcionar para ficar fofo do sol. Tchau. Agora tu veio. Abraço. Mandar um abraço pra ti no vídeo agora, só que tem que ver até o final. Ah, não, pode deixar. Valeu, um abraço, Bruno. Comecei a te seguir lá. Show! Um abraço pro Bruno, então, marido da Amanda, passageira que eu trouxe aqui pro Jardim das Palmeiras, minha última viagem do dia de hoje. Ela entrou no carro, não sei o que, ela plantando, meu marido te acompanha, não sei o que, patati patatá, enfim. Que nem a esposa do Lucas da semana passada. Enfim, 8h25 da noite, finalizando por aqui então. Fiz uma corrida só depois que eu saí do lado do Elefantinho, onde eu parei pra mijar. E o suficiente para fechar minha meta do dia de hoje. Meta batida graças às chuvas, não posso negar. Se eu negar, eu sou louco e mentiroso, né? Graças à chuva, porque até começar a chuva tá um arrasto completo, como foram os últimos dias, as últimas semanas aí, né? Mas quando bateu aquele temporal que ele torou lá, eu acho que muitos motoristas devem ter parado. E se eu não tivesse feito viagens seguras, eu me preocupei muito com isso. Eu só peguei caminhos que eu tinha certeza que eu não ia ter barriga d'água, principalmente, né? E porque o vento... não tinha vento, graças a Deus. Peguei uma árvore caída na Pedro Machado, vocês viram, né? Acho que eu mostrei aqui. Foi o único caos, assim, entre aspas, que eu peguei. Mas eu tenho pavor, eu sou um dos que... normalmente quando dá essas bombas d'água muito fortes, principalmente com vento, eu paro também. Porque é muito arriscado. Eu já tive uma experiência de perder um carro, né? Uma barriga d'água dessas. E eu não posso, aos 54 minutos do segundo tempo, colocar o Moisés em risco, né? De ter um BO agora e me incomodar com a COV, me incomodar com o raio que eu parto, enfim. Já tô subindo a minha rua aqui, bem pertinho de casa, cheguei. E agora bora descansar, subir esse vídeo, porque amanhã tem tudo de novo. Amanhã, terça-feira, seria um dia de podcast, não tem nada gravado, então não vai ter podcast. Mas eu vou fazer uma live o dia inteiro, desde a hora que eu dei play no aplicativo aqui no Cafofo, até a hora que eu voltar. Então fica o convite para tu, quando tiver um tempinho durante o dia, acessa a live, deixa o like, deixa o comentário, vai Moisés, vem Catito. Se quiser me acompanhar, fica à vontade, vai ser uma honra te trocar, né? A live é legal por isso, o pessoal passa o dia inteiro na pista, Maria passa o dia inteiro na pista, daí quando tem aquele intervalinho, quando está esperando uma corrida, entra, troca uma ideia, às vezes troca uma informação também, e é mais dinâmica, é na hora, tem gente que consegue fazer umas perguntas e às vezes eu consigo responder. Os novatos, né? Os novatos. Todo dia tem toda live tem uns 2 ou 3 novatos que vêm perguntar meta, perguntar quantos quilômetros, perguntar qual é o horário de trabalho, aquela coisa toda que vocês sabem que eu não dou receita de bolo, tenho pavor de dar receita de bolo, mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo, não posso condenar ninguém por isso. Mas a parte dinâmica do negócio eu acho legal, né? Troca ideia e tal, às vezes se cruza na rua, às vezes alguém vai me encontrar num posto que eu parei. É bem legal, eu tô curtindo muito a fazer essas lives e só vou aumentar. Aqueles que não gostam, sinto muito, mas não sinto nada, mas os vlogs não vão parar, muito pelo contrário, né? Então amanhã não vai ter blog, não vai ter vlog amanhã, mas vai ter live. Quarta-feira a gente volta normalmente com a programação aqui. E é isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for eu faço aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.